Você já sentiu que está trabalhando cada vez mais, mas o dinheiro só diminui? Que ele escorre por entre os dedos como água, por mais que você tente segurá-lo? Você está cansado dessa preocupação silenciosa e constante ao simples olhar para sua conta bancária? Da sensação profunda e injusta de que você merece mais, mas alguma força invisível o mantém repetidamente em um estado de necessidade? Para entender essa paralisia financeira, não vamos olhar para orçamentos ou planos de investimento. Vamos olhar muito mais fundo, nos primeiros projetos de nossa alma, onde estão registradas nossas relações com a principal fonte de nutrição e segurança. O grande Carl Jung nos deixou um mapa deste território misterioso, e ele leva a uma figura poderosa e primordial que vive no inconsciente de cada um de nós, ao arquétipo da Grande Mãe. Na próxima hora, não vamos apenas analisar este problema. Você entenderá por que sua relação com o dinheiro é um espelho exato de suas conexões mais antigas e profundas. Você descobrirá qual tarefa sua alma lhe apresenta através dessas provações financeiras. E o mais importante, você verá o caminho para receber o que chamaremos de bênção da mãe, uma permissão interna para viver em abundância. Se você está pronto para reivindicar o que lhe pertence por direito de nascença, então nossa jornada para dentro começa. Agora mesmo. Vamos falar sobre o silêncio, sobre aquele silêncio especial e retumbante que surge depois que você pagou todas as contas, fez todas as transferências necessárias e viu que não sobrou quase nada. É o silêncio do vazio, que pressiona muito mais do que qualquer ruído. Uma carteira vazia parece mais pesada que uma cheia, não é? Ela está cheia do peso de todos os medos não ditos. O medo de uma quebra de carro acidental, o medo de uma doença súbita, o medo de um simples convite de aniversário para o qual é preciso comprar um presente. Esta é uma história sobre um ciclo dolorosamente familiar. Um alívio curto, quase febril, no dia do pagamento, quando por um momento parece que você está de volta à tona. E então, uma preocupação lenta e rastejante que aumenta a cada compra, a cada dia. Cada xícara de café é uma repreensão silenciosa. Cada ida ao supermercado é um cálculo matemático complexo disfarçado de rotina doméstica. Você se torna um especialista em autolimitação, um mestre em encontrar desculpas. E sobre tudo isso paira uma névoa fina e venenosa de vergonha. A vergonha que o faz silenciar sobre a real situação diante de amigos e familiares. É uma recusa educada a um encontro, por trás da qual se esconde um simples "não tenho dinheiro". São respostas vagas a perguntas sobre planos de férias. É um sentimento constante e exaustivo de ser um adulto desempenhando um papel, mas falhando miseravelmente no exame mais básico de maturidade. A capacidade de garantir segurança e estabilidade para si mesmo. Se esta história lhe é dolorosamente familiar, se ela ressoou no fundo do seu ser, então pare por um momento e ouça o principal. Você não está sozinho. E mais importante, você não é preguiçoso. Nem estúpido, nem fraco. Sua luta não é prova de sua incompetência ou falta de vontade. Você caiu em uma corrente poderosa e invisível, em um padrão inconsciente que foi gravado em sua alma muito antes de você ganhar seu primeiro real ou pensar pela primeira vez em um orçamento. Este padrão não é um erro pessoal seu. É uma ferida coletiva, um programa herdado que funciona em segundo plano, como o sistema operacional da sua realidade. Milhões de pessoas inteligentes, talentosas e trabalhadoras estão travando a mesma luta silenciosa neste exato momento. Elas estão sentadas em suas mesas de cozinha, olhando para os mesmos números, sentindo a mesma sensação gelada no peito. Elas, como você, acreditam que há algo de errado com elas, que lhes falta algum dom financeiro especial. Mas este é o maior engano. Você não está lutando contra suas deficiências. Você está lutando contra um fantasma, um eco do passado que continua a ditar o seu presente. Portanto, permita-me dizer isto com tanta clareza que estas palavras quebrem qualquer ceticismo interno seu. A culpa não é sua. E quando aceitamos que a culpa não é nossa, podemos nos fazer uma pergunta muito mais profunda e interessante. Mas e se essa constante falta não for uma maldição?
E se essa pressão financeira, essa luta eterna, não for um sinal do seu fracasso, mas, pelo contrário, um sinal de que sua alma o considera forte o suficiente para um trabalho muito importante? E se este deserto financeiro em que você se encontra for, na verdade, um espaço sagrado? Um lugar para onde sua alma o trouxe de propósito. Ela fez isso para que você finalmente parasse de procurar sustento, segurança e aprovação no mundo exterior, no salário, no status, na opinião dos outros. A alma secou todas as fontes externas para que você, exausto de sede, finalmente começasse a cavar um poço dentro de si mesmo, voltando-se para a fonte verdadeira e inesgotável. Este deserto parece estéril, mas é nele que estão escondidas as sementes da sua verdadeira soberania. Sua alma o colocou em condições onde as velhas estratégias não funcionam mais, para que você fosse forçado a encontrar novas. E sob esta luz, sua crise financeira não é uma tragédia. É uma iniciação espiritual. Então, e se sua pobreza não for a ausência de dinheiro, mas um convite insistente para encontrar a riqueza verdadeira e inabalável? E para entender como este deserto pode florescer, devemos primeiro destruir os mitos populares sobre o dinheiro que nos mantém prisioneiros. Devemos parar de acreditar que a solução está em mais um livro sobre educação financeira, em uma disciplina mais rigorosa ou em afirmações mágicas. Tudo isso são apenas tentativas de arrumar a superfície, enquanto sob o solo a raiz do problema continua a crescer, envenenando todos os nossos esforços. Portanto, antes que possamos construir qualquer coisa, devemos realizar uma desconstrução. Devemos parar de tratar os sintomas, a falta eterna, os gastos impulsivos, as dívidas e, finalmente, encontrar a verdadeira raiz do problema. E para isso, precisamos fazer uma viagem no tempo. Precisamos voltar ao passado, ao início de nossa vida, ao momento em que as primeiras e mais profundas crenças sobre o que é o mundo, a segurança e a abundância foram estabelecidas em nosso subconsciente. É lá que está a chave. Então, vamos começar com aquelas soluções que, na verdade, são parte do problema. Você provavelmente já tentou os remédios padrão que nossa cultura prescreve para tratar doenças financeiras. E cada vez que falhou, muito provavelmente, culpou apenas a si mesmo. Disseram-lhe: você só precisa ser mais disciplinado. E você, reunindo toda a sua força de vontade, sentou-se para criar uma planilha perfeita no Excel. Você meticulosamente categorizou cada gasto, jurou não ultrapassar o orçamento e nos primeiros dias até sentiu uma onda de controle. Mas então a vida aconteceu. Uma visita não planejada ao médico, um encontro espontâneo com amigos, um simples cansaço humano. A planilha foi abandonada e o controle foi substituído por um sentimento ainda mais agudo de culpa e autoflagelação por mais um fracasso. Depois, aconselharam-no a pensar positivamente. Você cobriu o espelho com afirmações como: eu sou um imã para o dinheiro, tentou visualizar a riqueza e suprimiu qualquer medo, considerando-o uma vibração negativa. Mas as contas não desapareceram por causa disso. Porque você pode repetir: estou seguro o quanto quiser. Mas se o seu sistema nervoso está gritando sobre uma ameaça, seu subconsciente sempre acreditará nele, e não nas palavras. Essa positividade era frágil e superficial, e se quebrou no primeiro desafio financeiro real. Talvez você até tenha se culpado pela falta de educação financeira, lido livros, assistido a seminários. Mas aqui está o paradoxo. Você, muito provavelmente, já conhece as regras básicas. Você sabe que precisa gastar menos do que ganha. Mas conhecimento e ação são dois universos diferentes. Tudo isso, disciplina, pensamento positivo, conhecimento, são tentativas de colocar um pequeno curativo em uma ferida profunda e infectada. Eles podem esconder o problema por um tempo, mas não o curam, porque o problema nunca foi sobre disciplina ou conhecimento. Você estava tentando arrumar o convés de um navio com um rombo no casco. Se todos esses métodos são apenas curativos, qual é a verdadeira ferida? Para entender isso, vamos usar uma metáfora que mudará sua perspectiva sobre o problema para sempre.
Imagine que seus problemas financeiros são uma febre crônica da alma. A febre não é uma doença em si, é um sintoma. É um sinal de alarme que o corpo envia para informar sobre uma inflamação mais profunda e oculta. Você pode baixar a febre, pegar um empréstimo, encontrar um trabalho extra, pedir dinheiro emprestado até o dia do pagamento. E por um tempo você realmente se sentirá melhor. A ansiedade diminuirá, você poderá respirar mais livremente, mas a febre voltará repetidamente, talvez cada vez mais forte, porque você não está tratando a inflamação profunda que a causa. Você está lutando contra a fumaça, ignorando o fogo. Toda a indústria financeira moderna, todos os conselhos de autoajuda visam dar-lhe antitérmicos mais eficazes. Um novo empréstimo é um paracetamol financeiro. Um bônus repentino é um gotejamento temporário de glicose. Mas onde está o foco dessa inflamação profunda? Onde está a infecção que está constantemente envenenando sua vida financeira? Não está na sua carteira. Está na sua relação com a energia fundamental da vida, com sua sensação básica e pré-verbal de segurança e nutrição. Está na resposta inconsciente à pergunta: o mundo é um lugar generoso e nutritivo, ou é um deserto hostil onde se deve lutar por cada gole de água? E essa inflamação tem um nome preciso. O grande diagnosticador da alma, Carl Jung, chamaria sua fonte de complexo materno negativo. Portanto, entenda o principal. Suas dívidas e a falta eterna não são problemas financeiros em sua forma pura. São apenas manifestações externas, sintomas. São o grito de sua alma por uma fome profunda e uma insegurança total. É um sinal de alarme que ela lhe envia repetidamente, na esperança de que você finalmente pare de baixar a febre e comece a procurar e tratar a própria doença. Esta teoria pode parecer abstrata, mas agora mesmo vamos torná-la absolutamente real para você. Faremos um pequeno teste de diagnóstico e para isso precisarei da sua total participação. E agora eu quero pedir que você faça uma pausa. Literalmente pressione a pausa após a minha pergunta e fique em silêncio por 1 minuto, sendo extremamente honesto consigo mesmo. Ninguém verá ou julgará a sua resposta. Esta é uma conversa entre você e sua alma. Lembre-se de suas últimas decisões financeiras com as quais você não está satisfeito. Pode ser uma compra impulsiva da qual você se arrependeu na manhã seguinte. Pode ser a decisão de não pedir um aumento de salário, embora você o merecesse. Pode ser uma dívida em que você se meteu, ou, pelo contrário, a recusa em gastar dinheiro em seu próprio conforto e saúde. Escolha uma ou duas dessas memórias. E agora pergunte a si mesmo: que sentimento estava por trás delas? Não um pensamento, não uma justificativa lógica, mas precisamente o sentimento, a emoção que foi o verdadeiro motor de sua ação. Foi um medo gelado de ficar sem nada, que o fez economizar convulsivamente no necessário, ou, pelo contrário, gastar tudo em um gesto desesperado de "vamos aproveitar"? Ou foi um desejo ardente de impressionar alguém para ganhar amor, respeito ou aceitação? Foi uma sensação surda de que você não tem o direito de gastar consigo mesmo, que seu conforto é menos importante que o conforto dos outros? Ou talvez foi uma tentativa de abafar a ansiedade ou a solidão, usando uma compra como um analgésico de ação rápida, mas de curta duração? Olhe mais fundo, além do dinheiro. Que necessidade emocional você estava tentando desesperadamente satisfazer? Segurança? Amor? Reconhecimento? Autoestima? O dinheiro era apenas uma ferramenta. Esta é a chave. Porque é precisamente esse sentimento o verdadeiro sintoma da febre da sua alma. Esse sentimento recorrente que você acabou de identificar em si mesmo, esse medo, vergonha ou a sensação de não vai ser suficiente, não é apenas um mau humor. Não é uma emoção aleatória que vem e vai. É um fantasma em sua máquina financeira que aperta os mesmos botões repetidamente, fazendo com que você repita os mesmos erros. É uma força autônoma dentro de você, com sua própria memória e seus próprios objetivos. E você não é o primeiro a enfrentar essa força invisível, sentindo-se impotente diante dela. No início do século XX, quando o mundo estava obcecado com o estudo do espaço externo e material, um homem fez a viagem mais ousada da história.
para as profundezas do continente interno da alma humana. O grande psiquiatra suíço, Carl Gustav Jung, foi o primeiro a descer a essas minas escuras da alma com uma lanterna e uma bússola. Ele foi o primeiro a mapear essas forças invisíveis que governam secretamente nossas vidas. Ele lhes deu um nome. Ele os chamou de complexos. Um complexo, na compreensão de Jung, não é apenas um trauma ou um problema. É um aglomerado de energia psíquica, composto por memórias, pensamentos e sentimentos, que gira em torno de um núcleo arquetípico. É como uma pequena personalidade separada dentro de nós, com sua própria vontade e seus próprios medos. E quando algo no mundo externo toca esse complexo, ele se ativa e assume o controle, fazendo-nos agir irracionalmente, contra nossa lógica e melhores intenções. E o primeiro, o mais fundamental complexo, que molda nossa atitude em relação ao mundo, se ele é generoso ou hostil, seguro ou ameaçador, é o complexo materno. Ele é construído sobre a experiência mais antiga de interação com a fonte da vida e da nutrição. É ele que estabelece em nós a crença inconsciente: o mundo cuidará de mim, ou, neste mundo, devo lutar pela sobrevivência sozinho. Entendê-lo significa encontrar o painel de controle principal de sua realidade financeira. E na próxima parte faremos exatamente isso. Então, o que é esse misterioso complexo materno que detém as chaves da nossa prosperidade? A primeira e mais importante coisa a entender: o complexo materno não é sobre sua mãe real. Sua mãe, como uma pessoa específica com sua própria história e caráter, foi apenas a primeira e mais poderosa escultora, mas não a escultura em si. O complexo materno é sua imagem interna da mãe, que se formou sob a influência de sua experiência mais antiga. É uma marca emocional e energética deixada em sua alma pelas primeiras relações com a fonte da vida. Ele inclui não apenas a experiência com a mãe real, mas também com avós, babás e até mesmo com a atmosfera cultural em que você cresceu. Essa imagem se torna um filtro invisível, uma espécie de sistema operacional de sua realidade, através do qual você olha o mundo. E o mundo, por sua vez, torna-se para você uma projeção dessa grande mãe. Ele é generoso e nutritivo, ou mesquinho e rejeitador, em exata correspondência com sua imagem interna. Para entender isso mais profundamente, vamos examinar os dois polos deste complexo. Por um lado, há o polo positivo, que chamaremos de arquétipo da boa mãe. Se sua experiência inicial foi preenchida com segurança, calor e aceitação incondicional, sua imagem interna da mãe será generosa. Você esperará inconscientemente do mundo apoio, nutrição e abundância. Para você, o mundo é um lugar de oportunidades, onde os recursos são suficientes para todos. Tal pessoa aceita facilmente presentes, ajuda e elogios, porque no fundo de sua alma, ela sente seu direito a eles. Ela não tem medo de pedir um aumento, porque acredita em seu próprio valor. Ela inicia novos projetos com a confiança de que o universo a apoiará. O dinheiro para ela não é um objeto de ansiedade, mas uma energia natural e fluida que vem e vai. Por outro lado, há o polo negativo, o arquétipo da mãe terrível. Se sua experiência inicial foi associada à ansiedade, crítica, frieza emocional ou ausência de mãe, sua imagem interna será deficitária e assustadora. Você verá inconscientemente o mundo como um lugar perigoso e hostil, onde se deve lutar por tudo, onde os recursos são sempre escassos e onde você está prestes a ser abandonado à própria sorte. Tal pessoa tem dificuldade em aceitar ajuda, porque espera uma armadilha ou se considera indigna. Ela tem medo de gastar dinheiro consigo mesma, sentindo uma culpa irracional. Ao receber uma grande quantia, ela pode inconscientemente se livrar dela, porque a abundância lhe parece um estado estranho e inseguro. Seus problemas financeiros não são nada mais do que um diálogo constante e exaustivo com essa imagem interna. Cada vez que você olha para sua conta bancária, você está, na verdade, olhando nos olhos de sua mãe interna e perguntando a ela: eu sou bom o suficiente? Eu mereço segurança? Você cuidará de mim? E seu resultado financeiro é a resposta silenciosa dela.
Para ver como essa imagem interna da mãe dita nosso destino financeiro, vamos considerar uma história. A história de Ana. Ana é uma designer gráfica brilhante. Seu portfólio causa inveja nos colegas e os clientes ficam encantados com sua criatividade e bom gosto. Por todas as leis da lógica, ela deveria ser uma pessoa rica. Mas sua conta bancária conta uma história completamente diferente. Uma história de eternas gangorras entre curtos períodos de prosperidade e longos meses de ansiedade. Sua vida financeira é um paradoxo. Vamos considerar um cenário típico. Ana conclui um grande projeto e recebe um honorário substancial. Nas primeiras horas, ela é tomada pela euforia. É uma sensação de voo, liberdade, oportunidades. Ela faz listas. Quitar o cartão de crédito, finalmente comprar aquele monitor de trabalho, economizar para as férias. Parece que desta vez tudo será diferente. Mas então um mecanismo invisível é acionado. No dia seguinte, uma amiga reclama de passagem que sua cafeteira quebrou. Ana, sem hesitar, encomenda um modelo novo e caro para ela, sentindo um enorme prazer em seu gesto generoso. Alguns dias depois, um parente distante liga e pede um empréstimo para um assunto muito importante. A lógica grita, não, pois ele já não devolveu o dinheiro antes. Mas dentro dela surge outra força, mais antiga, um sentimento irracional de dever e culpa, e Ana faz a transferência. No final da semana, ela vê em uma vitrine um lindo vestido que não pode pagar e o compra, cedendo ao impulso de abafar a crescente ansiedade. 2 semanas depois, do grande honorário não resta quase nada, e a antiga ansiedade retorna, ainda mais aguda. Ana novamente se sente uma fracassada, incapaz de administrar sua vida, e se culpa por sua fraqueza e falta de vontade. Mas não se trata de falta de vontade. Olhando para sua história, vemos que sua mãe era uma mulher muito ansiosa que cresceu na pobreza. Todo o seu mundo era impregnado pelo medo da escassez. Na casa de Ana, frases como "Não podemos nos dar a esse luxo", "É preciso economizar em tudo", "Dinheiro é trabalho duro", eram constantemente ouvidas. Qualquer gasto extra causava um pânico silencioso na mãe. O amor e a aprovação da mãe, Ana recebia apenas quando era uma menina boa e pouco exigente. Quando não pedia brinquedos novos, usava roupas velhas e se contentava com pouco. Em sua consciência infantil, a conexão se firmou. Ser modesta e não desejar nada ser amada. Agora, como adulta, Ana continua inconscientemente a jogar este jogo. Grandes quantias de dinheiro em suas mãos são um sinal de alarme inconsciente. Significa tornar-se exigente, rica e modesta, ou seja, trair a imagem da boa menina que um dia lhe garantiu amor. E sua psique inicia um programa de autossabotagem. Ao se livrar do dinheiro através da generosidade ou de gastos impulsivos, ela simbolicamente se devolve a um estado seguro e familiar de escassez. Ela permanece fiel à sua mãe ansiosa, interna, provando a ela: olha, eu ainda sou a mesma menina boa e pouco exigente. Por favor, continue a me amar. E talvez, ao ouvir a história de Ana, você tenha sentido uma pontada de reconhecimento. Porque a história dela não é apenas a história dela. A história de Ana é uma história de lealdade inconsciente. Lealdade é uma velha imagem de si mesma que um dia garantiu a sobrevivência e o amor, mas que agora se tornou uma prisão que impede o crescimento e a prosperidade. É a lealdade às regras da infância em um mundo onde você já é adulto há muito tempo. E agora olhe para si mesmo. Deixe de lado a história de Ana e olhe no espelho da sua própria vida financeira. As regras de quem sobre o dinheiro você ainda segue inconscientemente? Que voz soa em sua cabeça quando você pensa em uma grande compra ou pede um aumento? É a voz de sua mãe que sempre disse que, com trabalho honesto, não se ganha muito dinheiro. E você ainda se sente culpado por cada lucro fácil? Ou é a voz de seu pai que se preocupava constantemente com o futuro e agora você vive com uma sensação de fundo de catástrofe iminente, não se permitindo aproveitar o presente? Talvez seja a voz da avó mártir que ensinou que gastar consigo mesmo é egoísmo e você ainda coloca as necessidades de todos os outros acima das suas. Ficando de mãos e coração vazios? Pare e ouça.
Essa voz de medo, condenação, proibição, não é sua. É um fantasma do passado que você erroneamente toma por sua própria mente. E aqui está a verdade mais difícil, mas também a mais libertadora. Suas dívidas, sua incapacidade de lidar com o dinheiro, sua eterna sabotagem do próprio sucesso. Isso talvez não seja um sinal de sua fraqueza. Pode ser, paradoxalmente, um sinal de sua incrível força. A força de sua lealdade. É sua tentativa desesperada e inconsciente de permanecer fiel àquele que primeiro lhe ensinou sobre amor e segurança. Você continua a reproduzir o roteiro financeiro de sua infância porque, no nível mais profundo, sua alma acredita que abandonar esse roteiro equivale a uma traição. Traição àqueles que você amou e ao sistema que, com todas as suas falhas, permitiu que você sobrevivesse. A tragédia é que essa segurança, a qual você tanto se apega, foi baseada na escassez. Esse amor foi condicionado por sua modéstia e falta de exigência. E agora, como adulto, você continua a pagar por esse amor condicional com sua própria abundância. Para ir ainda mais fundo, vamos fazer um experimento mental. Pode parecer estranho, mas sua simplicidade é enganosa. Faça a si mesmo esta pergunta honesta. Se meu dinheiro pudesse falar, o que ele diria sobre minha atitude em relação a mim mesmo? Imagine por um momento que o dinheiro não é apenas papel e números. Imagine que é uma energia viva, uma testemunha consciente de sua vida que passa por suas mãos e contas. Essa testemunha vê tudo: seus medos secretos, seus desejos ocultos, suas crenças mais profundas sobre si mesmo. E se você pudesse sentar e conversar com ele, como com um amigo sábio, mas absolutamente honesto, o que ele lhe contaria? Sua voz seria calorosa e encorajadora ou fria e condenatória? Ele diria: você se valoriza. Você me usa para criar conforto, segurança e alegria para si mesmo. Você acredita em seu direito a uma vida boa, por isso me direciona para comida de qualidade, para o descanso, para o desenvolvimento. Você me permite ir e vir livremente, porque confia no fluxo da vida. Ou ele diria com amargura: você se pune. Você me usa para pagar pela culpa que carrega dentro de si. Você ou me esconde com medo, temendo que mais não venha, ou se livra de mim em pânico, como se eu fosse algo sujo e perigoso. Você acha que deve sofrer, por isso nega a si mesmo o mais necessário. Você não acredita que me merece e por isso nunca fico muito tempo com você? Esta mensagem do seu dinheiro é o espelho mais preciso da sua atitude inconsciente em relação a si mesmo. Ela contorna todas as defesas mentais e atinge diretamente o cerne do seu complexo materno. E agora quero convidá-lo a tornar essa reflexão visível. Este é um passo importante. Quando trazemos o material sombrio à luz, ele começa a perder seu poder sobre nós. Por isso peço-lhe, escreva nos comentários uma palavra, apenas uma, que você acha que melhor descreve a mensagem do seu dinheiro para você. Pode ser punição, medo, vergonha, indigno, ou talvez liberdade, permissão, cuidado, confiança. Não precisa de explicações ou histórias, se não quiser. Apenas uma palavra. Ao fazer isso, você realizará 2 atos poderosos. Primeiro, você dará um nome ao seu padrão, e este é o primeiro passo para a sua transformação. E segundo, o que é ainda mais importante, você criará um poderoso campo de consciência para todos nós. Ao rolar os comentários, você verá centenas de outras almas travando a mesma luta e seu sentimento de solidão se dissolverá. Você entenderá que essa dor não é sua patologia pessoal, mas parte de nossa jornada humana comum. Este será nosso ato coletivo de cura. Então vimos quão profundamente em nosso inconsciente reside a raiz de nossos problemas financeiros. Demos-lhe um nome: complexo materno. E agora que o diagnóstico foi feito, podemos dar o passo mais importante: mudar nossa atitude em relação à própria doença. Entenda, este complexo materno negativo, esta fonte de sua dor financeira, não é seu inimigo. É seu professor mais severo, mas mais honesto. Ele não lhe deseja mal. Sua tarefa não é torturá-lo, mas despertá-lo. Ele aponta com precisão cirúrgica para aquela parte de sua alma que permaneceu imatura,
faminta, assustada e que precisa desesperadamente de cura e amadurecimento. Cada dificuldade financeira, cada dívida, cada onda de pânico não é um castigo. É uma lição que sua alma lhe apresenta repetidamente, na esperança de que você finalmente aprenda a sua essência. E a essência desta lição é a seguinte: por toda a sua vida, você pode ter procurado inconscientemente por esta boa mãe no mundo exterior, no chefe que deveria tê-lo avaliado e promovido, no parceiro que deveria ter fornecido segurança, no Estado que deveria ter cuidado de você. Você procurou por um salvador externo que finalmente viesse e dissesse: está tudo bem, você está seguro, eu cuidarei de você. Mas essa estratégia está fadada ao fracasso, porque o mantém em uma posição infantil e dependente. Suas dívidas são um chamado de sua alma. É seu grito desesperado. Pare de procurar por mamãe no mundo exterior. Todas as fontes externas, mais cedo ou mais tarde, se esgotarão. A fonte verdadeira e inesgotável está dentro. Seu deserto financeiro é um convite para, finalmente, se tornar essa mãe carinhosa, generosa e confiável para si mesmo. Na antiga tradição da alquimia, isso era chamado de a grande obra, a transformação de chumbo em ouro. O chumbo não é apenas um metal. É um símbolo de tudo o que é pesado, escuro e inerte em nossa alma. Nosso medo, nossa vergonha, nossa dor. O ouro é um símbolo de iluminação, integridade e riqueza interior imperecível. Sua dívida é chumbo. Seu sentimento de falta é chumbo. Sua crise financeira não é uma maldição. É um presente. É sua matéria-prima alquímica, da qual você pode fundir o ouro de sua verdadeira soberania. E se este problema é um professor, o que ele nos ensina? Ele nos ensina o principal: parar de olhar para fora e começar a olhar para dentro. Ele nos implora para parar a luta externa e começar, finalmente, o trabalho interior de cura. Portanto, o caminho para a verdadeira abundância não passa por mais um empréstimo ou um novo emprego com salário mais alto. Por quê? Porque se dentro de você há um buraco negro de escassez, ele simplesmente absorverá quaisquer recursos adicionais. Você receberá um aumento e, acidentalmente, seu carro quebrará. Você pegará um empréstimo e surgirão despesas urgentes que consumirão tudo até o último centavo. Mudanças externas são inúteis enquanto o programa interno de autossabotagem estiver ativo. Ele sempre encontrará uma maneira de devolvê-lo ao seu estado habitual de necessidade. O verdadeiro caminho passa pelo diálogo interno, pelo reconhecimento consciente daquela parte assustada, faminta e eternamente insatisfeita de você, que Jung chamaria de sombra. No contexto do nosso tema, a sombra é aquela criança interior que, há muito tempo, não recebeu amor, segurança e nutrição suficientes, e agora os busca desesperadamente na vida adulta, usando o dinheiro para isso. Por toda a sua vida, você provavelmente tentou lutar contra essa parte, envergonhou-a por seu desperdício, repreendeu-a por sua fraqueza, tentou suprimir seus medos com força de vontade. Mas quanto mais você lutava contra ela, mais forte ela se tornava, manifestando-se na forma de compras impulsivas, dívidas e autossabotagem. Pois bem, o novo paradigma é o seguinte: você não deve lutar contra ela nem se envergonhar dela. Você deve fazer exatamente o oposto. Você deve convidá-la para a mesa. Imagine que você está literalmente arrumando a mesa para dois, para o seu eu adulto e consciente e para essa criança interior assustada. Você deve olhá-la nos olhos com compaixão e perguntar: o que você realmente quer? Do que você tem tanto medo? E você deve conscientemente começar a alimentá-la, mas não alimentá-la com compras impulsivas que dão apenas um alívio momentâneo e depois deixam uma ressaca de vergonha, mas com comida real e nutritiva, cuidado incondicional, respeito e amor por si mesmo. Alimentar essa parte significa permitir-se descansar quando está cansado, em vez de se levar ao esgotamento. Alimentá-la significa gastar dinheiro em comida de qualidade ou em uma visita ao médico, reconhecendo o valor do seu corpo. Alimentá-la significa dizer não
as exigências dos outros, protegendo seus limites. Este é o início do caminho para a cura. Este diálogo interno com a parte sombria pode parecer complexo e abstrato, mas há uma maneira simples e muito poderosa de iniciá-lo. Há um primeiro passo prático que você pode dar, ainda esta noite, para começar a reescrever seu programa interno de escassez para a abundância. Receber a bênção da mãe é um processo ativo. Não é uma espera passiva, mas uma ação consciente para retreinar sua psique. E aqui está um exercício específico para isso. Sugiro que você comece um diário da abundância. E desde já, não é um diário de receitas e despesas. Não vamos lidar com números. Vamos lidar com presentes. Pegue qualquer caderno ou bloco de notas. Todas as noites, antes de dormir, sua tarefa é escrever 3 coisas que você recebeu do mundo naquele dia. 3 atos de generosidade do universo, direcionados pessoalmente a você. Pode ser algo muito simples: o sorriso de um estranho na rua, o ônibus que chegou na hora e lhe poupou 5 minutos, o café incrivelmente delicioso que você tomou de manhã, uma nuvem bonita que você notou na janela, uma música no rádio que levantou seu ânimo, uma vaga de estacionamento que apareceu de repente bem na entrada. Importante: devem ser coisas que você não comprou nem ganhou. São presentes puros e gratuitos. À primeira vista, este exercício pode parecer ingênuo ou simples demais para resolver um problema tão profundo. Mas, na verdade, é uma prática neuropsicológica profundíssima. Seu complexo materno negativo treinou seu cérebro por anos para ser um scanner super eficiente de escassez. Sua percepção extrai automaticamente da realidade tudo o que confirma a ideia de falta. Contas, descontos que você perdeu, coisas que não pode comprar. Você vive em um mundo de abundância, mas seu filtro está configurado para procurar provas de pobreza. Este diário é um ato de desobediência consciente a este programa. O objetivo deste exercício é reajustar sua percepção do escaneamento da escassez para a busca de atos diários de generosidade do universo. Você começa a treinar seu músculo de percepção da abundância. Cada anotação em seu diário é uma prova material que você apresenta à sua mãe ansiosa interior. Você está coletando dados para o seu inconsciente. Dia após dia, semana após semana, você fornece à sua psique evidências irrefutáveis de que o mundo não é um deserto hostil, mas um jardim generoso. Você ensina ao seu inconsciente, na linguagem da experiência direta, que o mundo é uma boa mãe que lhe dá constantemente presentes, mesmo que você simplesmente não os tenha notado antes. Este exercício é apenas o primeiro passo, mas ele leva à principal conscientização: a compreensão de que dentro de você existem 2 forças poderosas, 2 polos de sua alma. Por um lado, aquela criança interior faminta e assustada sobre a qual falamos. Ela é dependente, ansiosa, olha para o mundo com os olhos arregalados de medo e busca constantemente a salvação do lado de fora. É ela quem faz compras impulsivas, na tentativa de se consolar. É ela quem tem medo de pedir um aumento, temendo a recusa. É ela quem se sente culpada por cada centavo gasto consigo mesma. Mas, por outro lado, dentro de você, sempre viveu outra figura, poderosa, calma, infinitamente generosa. O arquétipo da grande mãe. Aquela que é capaz de alimentar todo o universo com seu seio. Aquela que é a fonte de amor incondicional, paciência inesgotável e segurança absoluta. Ela não tem medo de nada, porque sabe que o universo é abundante. Ela não pede nada, porque ela mesma é a fonte. Toda a sua vida até este momento, todos os seus erros financeiros foram o resultado de uma identificação inconsciente com a criança faminta. Você olhou para o mundo através dos olhos dela, agiu a partir dos medos dela. Sua tarefa agora é escolher conscientemente o papel da mãe. Deixar de ser a criança que busca o seio e se tornar esse próprio seio nutritivo para si mesmo e para o mundo. E aqui está a principal verdade que você precisa ouvir. Você tem toda a força para isso. Agora mesmo. Você tem toda a força para criar para si mesmo aquela segurança impenetrável que procurou nos outros. Você tem toda a força para gerar abundância de dentro, em vez de esperá-la de fora. Você tem toda a força para se dar aquele direito
incondicional à existência, ao conforto e à alegria que tentou desesperadamente ganhar com bom comportamento. Você deixa de ser um suplicante e se torna a fonte. Você para de buscar bênçãos e começa a dá-las. Em primeiro lugar, a si mesmo. Percorremos um longo caminho nesta hora, do pânico silencioso diante das contas aos mais profundos salões da alma, onde nascem nossos medos e esperanças. Descemos a escuridão para encontrar a luz e dissecamos a dor para descobrir nela um remédio oculto. E se resumirmos toda a nossa jornada, todas as teorias complexas e memórias dolorosas, a uma única e cristalina verdade, ela soaria assim: sua relação com o dinheiro nunca é sobre dinheiro. O dinheiro é apenas uma tela na qual sua alma projeta seu drama mais íntimo. É sempre, sem exceção, sobre seu direito fundamental e básico de ser, receber e desfrutar dos dons deste mundo. É sobre sua relação com a própria vida, com a grande mãe universo. Você a considera generosa ou mesquinha? Você confia nela ou a teme? Sua conta bancária é apenas a resposta honesta a essa pergunta. Por anos você tentou curar o sintoma. Você tentou administrar o dinheiro, controlar os gastos, ganhar mais. Mas isso é como tentar mudar seu reflexo no espelho sem tocar no rosto. O novo paradigma é simples e revolucionário. Para curar sua conta bancária, cure sua capacidade de receber. Cure aquela parte de si mesmo que acredita que não merece. Aquela parte que se encolhe com um elogio, que se sente desconfortável ao receber ajuda, que tem medo de desejar demais. O dinheiro é energia, e ele não pode entrar em um punho fechado. E isso nos leva à ação final e libertadora. Ela não requer planilhas ou investimentos. Requer apenas um ato de soberania interior. Pare de pedir permissão ao mundo para ser rico. Comece a dá-la a si mesmo. E quando você começar a se dar essa permissão, sua realidade começará a mudar. Primeiro lentamente, quase imperceptivelmente, e depois cada vez mais rápido. Apenas permita-se por um momento olhar para este futuro, sentir seu sabor. Imagine uma manhã em que você acorda e seu primeiro pensamento não é sobre dinheiro. Não há aquele nó frio e habitual de ansiedade no estômago. Você prepara seu café com calma, olha pela janela, e seu espaço interior está cheio de silêncio e paz, não do ruído de fundo da preocupação com contas e dívidas. Você simplesmente sabe, em um nível profundo, que tudo é suficiente. Imagine que você toma decisões financeiras a partir de um sentimento de calma confiança, e não de medo-pânico. Você não olha mais para uma etiqueta de preço com os olhos de uma criança assustada perguntando: eu posso ter isso? Você olha para ela com os olhos de um criador adulto que pergunta: isso servirá ao meu propósito? Isso me trará alegria e expansão? A escolha não é feita a partir da escassez, mas da plenitude. Imagine que o dinheiro para você não é mais um objetivo, uma medida de sucesso ou uma fonte de estresse. Ele se torna o que deveria ser, apenas uma ferramenta. Uma energia que você direciona livre e sabiamente para a realização do seu propósito, para ajudar os outros, para criar beleza e significado neste mundo. Isso não é uma fantasia, não é um conto de fadas para ingênuos. É o estado natural, dado por Deus, de uma pessoa que recebeu a bênção da mãe. E essa bênção não é nada mais do que um conhecimento profundo, celular e interior de que ela é amada, está em absoluta segurança, e todo o universo está do seu lado, sempre pronto para apoiar cada uma de suas ousadas iniciativas. Tudo isso espera por você. Mas antes de terminarmos, quero lhe dizer algo pessoalmente. Obrigado por percorrer este caminho profundo e, eu sei, nada fácil conosco. É fácil assistir a um vídeo sobre 5 maneiras de economizar, mas é preciso coragem de verdade para mergulhar por 1 hora inteira na exploração dos cantos mais dolorosos e vulneráveis de sua alma. Você não se afastou. Você permaneceu com o desconforto, olhou honestamente para seus padrões e, por isso, nós o respeitamos profundamente. Ao fazer este trabalho, você deixou de ser apenas um espectador. Você confirmou seu status de explorador das profundezas, de alquimista de sua própria alma,
que está pronto para assumir a responsabilidade de transformar seu chumbo em ouro. Este não é um caminho para todos, é um caminho para os corajosos. E estamos imensamente orgulhosos e felizes por sermos seus companheiros nesta maior de todas as aventuras, a jornada para si mesmo. Você faz parte de nossa tribo de buscadores. Se esta jornada foi valiosa para você, se você sentiu que algo dentro de você saiu do ponto morto, saiba que este é apenas o começo. Ainda há muitos territórios inexplorados de nossa alma pela frente. Para continuar nossas pesquisas conjuntas, inscreva-se no canal e clique no sininho para não perder a próxima expedição. Cada curtida sua não é apenas um número sob o vídeo. É um obrigado silencioso que nos dá forças para continuar este trabalho nada fácil. É um sinal para nós de que estamos indo na direção certa, de que esses temas profundos são importantes e encontram ressonância. E cada comentário seu, especialmente as palavras que você compartilhou com tanta coragem hoje, transforma este vídeo de um monólogo em um diálogo vivo e curativo. Você não apenas ajuda a si mesmo, você ajuda centenas de outras pessoas que, ao lerem suas histórias, deixam de se sentir sozinhas. Além disso, sua atividade é a única maneira de dizer aos algoritmos do YouTube que este vídeo não é apenas entretenimento, mas uma ferramenta que pode ajudar outros buscadores que vagam no mesmo deserto. Mas quando você fechar esta janela e nosso diálogo de hoje terminar, quero que um pensamento permaneça com você, uma verdade que se tornará sua bússola na nova realidade financeira. E no final, lembre-se da principal verdade que descobrimos hoje. Você não precisa merecer seu direito à abundância. Você não precisa se tornar melhor, mais forte ou mais digno para recebê-la. Todas essas condições são mentiras de um programa antigo e ultrapassado. Você só precisa se lembrar de que ela sempre foi sua, por direito de nascença, pelo simples fato de sua preciosa existência. Lembrar-se e, finalmente, permitir-se aceitá-la.